Graça e paz, irmãos, amém? Como é bom nós termos a certeza de que em Cristo e em Deus nós temos satisfação real, verdadeira, porque Ele nos salvou da condenação do pecado, nos salvou e tem nos salvado para andarmos em santificação, e um dia seremos completamente salvos da presença do pecado quando Cristo Senhor Jesus vier e nos chamar para sermos inteiramente glorificados ao Senhor Jesus. Ainda não somos, por isso que precisamos trabalhar construindo o reino de Deus. Hoje pela manhã nós recebemos um casal, uma família que veio do Paquistão, de refugiados do Paquistão. Foi um testemunho muito impactante, muito forte hoje pela manhã. Foi uma experiência muito gratificante de conhecer esses irmãos que passaram dias horríveis, terríveis, cruéis, de perseguição, que viram seus familiares sendo mortos, seus irmãos de igreja sendo mortos, alguns foram enforcados, outros foram queimados vivos. Nós vimos as cenas e vimos a mão de Deus sendo tão benéfica sobre a vida dessa família, estando aqui conosco hoje pela manhã. Foi uma experiência incrível para as nossas vidas nesse domingo pela manhã. E hoje pela manhã me veio a lembrança e a certeza de que nós não estamos aqui para sermos uma igreja que brinca de ser igreja. Nós estamos aqui para anunciar o verdadeiro evangelho. O evangelho. Então, ele se esforça para que as pessoas fortaleçam o seu coração. Então, a minha pergunta para você nessa noite: você é um encorajador ou você é um desmotivador? Quem conversa com você sai mais cheio de fé ou sai mais pessimista? Quem chega perto de você sai animado ou fica desanimado? Isso em relação a todas as coisas, em relação à profissão, em relação a relacionamento e em relação à questão governamental, né? Que hoje, o que tem de pessimismo hoje se falando ao redor, e eu fico parado, eu fico pensando, o Brasil nem enfrentou uma bomba atômica como o Japão enfrentou. E olha o que o Japão fez. O que o Japão fez? Depois das 2 bombas que foram jogadas, se transformou na maior potência. E hoje a gente está tratando o Brasil como se fosse a pior coisa do mundo. Hoje nós precisamos tomar muito cuidado, porque a conversa está tão negativa, está tão pessimista, está tão desencorajadora. E eu continuo falando para você algo que eu aprendi na década de 80, quando eu fazia um projeto que se chamava Catarina. Catarina era um projeto assim, a gente ia nas cidades, eu ia com um oculista, e eu ia lá, o oculista atendia, e oftalmologista, né? Desculpa. Oftalmologista, tem muitos médicos aqui. O oftalmologista ia com a gente levava um consultório para ele fazia o exame, a pessoa comprava o óculos, nós pagávamos o exame, eu vendia os óculos para a pessoa. E um dia o cara chegou e falou para mim, era um auge de uma recessão aqui no Brasil, mas era uma recessão terrível. E chegou um cara lá e falou assim, um senhorzinho que foi fazer um óculos, e virou e falou assim: nossa, que coisa boa que vocês vieram fazer aqui na nossa cidade. Era um povoadozinho próximo de Caiapônia, só para você ter ideia onde que a gente ia com esse negócio. E a gente ia lá, e aquele senhorzinho entrou e falou assim: nossa, que negócio bom, nunca tinha vindo um médico aqui para ver os olhos da gente, que bom, e vendendo esses óculos baratinho. E eu vou falar para vocês, confesso aqui hoje, que os óculos não eram muito baratinhos não, porque tinha que cobrir a despesa da viagem, a consulta do médico. Se fosse 100, o preço do médico era o mesmo, não tinha negociação não, o médico cobrava a consulta, a gente pagava a consulta dele e beleza.
Mas o resto, então, o óculos não era tão baratinho. Mas ele falou: que óculos baratinho, que coisa boa. Vocês estão vindo aqui fazer uma coisa muito boa por nós, viu? E todo mundo pagava com alegria e felicidade. Eu falei: gente, que coisa boa, né? E eu ganhava o meu dinheiro muito satisfeito, o médico mais ainda, porque ele só atendia, ele não montava nada. Era eu que montava tudo para o médico. Mas a gente levava o ânimo para a pessoa. E era uma crise terrível. E no meio da crise sempre existem as oportunidades. E aquele que tem o Rei dos Reis no seu coração, e que conheceu Jesus Cristo no seu coração, ele não vive pela crise. Ele vive pelo Rei dos Reis. Ele vive para levar ânimo ao desesperançado, amém? Ele vive para levar alegria àquele que está triste. Ele vive para fortalecer aquele que está enfraquecido. Por isso que um dos grandes problemas hoje que eu vejo na igreja é a questão da depressão espiritual. Crentes que falam para mim: pastor, eu não consigo nem ler a Bíblia e nem orar. Aí eu chego à seguinte conclusão de quem entra nessa depressão espiritual, que chega e confessa para mim: eu não consigo nem ler a Bíblia e nem orar. Eu vou te falar uma coisa muito séria. Você precisava ouvir o irmão que veio aqui hoje, que foi ameaçado de morte e que falou depois para a gente que ele orava todos os dias a Deus, e que ele via Deus agindo em todas as coisas, e que no final das contas ele falou que tudo que ele passou com ele, com a família dele, foi muito bom para a glória do Senhor Jesus. O crente não tem depressão, mas o crente que coloca a sua vida em Jesus, tira a sua vida de Jesus, tira por um instante seus olhos de Jesus, tira os teus olhos e começa a olhar os teus problemas. Os teus problemas vão se tornar muito grandes, mas coloca os teus olhos em Jesus e pede para Jesus olhar os teus problemas, e você vai ver que os teus problemas se tornarão problemas pequenos, porque os olhos de Jesus são muito maiores do que o meu e o seu. Do que o meu e o seu. Um dos grandes problemas do abatimento da alma hoje em dia é que muitos e muitos crentes não são portadores dessa graça maravilhosa de Deus. Como o apóstolo Paulo diz: o mistério que estava oculto foi revelado a nós, e agora eu estou experimentando esse mistério de Deus na minha vida, preso, passando por situações adversas, por dificuldades, mas a fé dele não vacila, não vacila. A dificuldade não faz com que a fé dele esmoreça, mas ao contrário, aquele que coloca a sua vida em Cristo, ele passa pela situação adversa com ânimo, com alegria, com força, porque ele sabe que ele está buscando aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, aquele que opera o milagre da vida, aquele que opera os milagres em nossas vidas. Por isso, querido, se você está entrando em depressão espiritual, se você está se esfriando na sua vida, se você está abatido na sua alma, vá urgentemente colocar a sua vida em Cristo, porque o mistério foi desfeito, o mistério é Jesus Cristo, amém? E Ele veio, Ele venceu, Ele venceu, Ele vence, Ele quer vencer na sua vida. Para isso, coloque a sua vida no Senhor Jesus. Coloque a sua vida no Senhor Jesus. Não tire os teus olhos dele. Segunda coisa que o apóstolo Paulo fala, que nós queremos construir o reino, devemos construir o reino com amor. Só as irmãs leiam os versículos. Queridos irmãos, sem amor não existe uma igreja. Quando o amor morre no meio de uma igreja, morre a igreja. Quando você é picado com o veneno da insensibilidade, quando você é picado com um veneno de
individualismo, o amor morre em você. Quando você faz com que esse veneno cresça dentro de você, quando você fala assim, os meus problemas são maiores do que os teus, você está dizendo simplesmente assim, Deus está morrendo na minha vida, e igreja sou eu e você. Quando você decide, eu não vou amar alguém, você está dizendo assim, eu quero que a igreja de Deus morra. Quando você não se esforça para amar alguém, perdoar alguém, você está dizendo assim, o sacrifício de Jesus não é válido, não é verdadeiro. Quando uma igreja experimenta desunião, onde os irmãos se olham como rivais, onde há partidos e grupos, onde não há comunhão verdadeira, o nome de Cristo é desonrado. Foi feita uma pesquisa alguns anos atrás, pelo Instituto George Barna, com os desegrejados dos Estados Unidos. E foi feita a pergunta para eles, por que eles abandonaram as igrejas? E em 95% do grupo, eles falaram, na igreja existem mais rixas e partidarismos e sectarismos do que em qualquer outro lugar. As igrejas que eles participavam. Que tristeza, que tristeza, que tristeza. Infelizmente isso tem acontecido também no Brasil. E isso está na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 2 diz que a igreja de Corinto estava dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Partidarismos. E a igreja precisa ser unida. A igreja precisa viver em amor. Amém, irmãos? Em amor. Por isso que o critério de um cristão maduro é que ele seja um pacificador. Amém? E não um provocador de problemas. Então fala assim hoje comigo. Em nome de Jesus, eu vou ser um pacificador. Um pacificador. Sabe, querido, tem gente que bota lenha no problema dos outros. Você conhece gente que bota lenha? A pessoa chega e fala assim, mas fulano, você viu? É mesmo, aquele fulano, aí já jogou uma madeirinha, né? Um gravetinho. Aí, mas tem gente que joga gasolina. Não, mas você não ficou sabendo da outra. Já jogou gasolina. Aí tem gente que já está preparada com a dinamite mesmo, né? Não, mas deixa eu te contar então. Se nós queremos construir o reino, nós vamos construir o reino de Deus verdadeiramente se nós nos amarmos. E se nós tivermos atos de amor uns pelos outros. Atos de amor a quem precisa e a quem necessita. Sem atos de amor, queridos, não há evangelho. Tiago disse que a verdadeira religião, que é visitar os órfãos e cuidar das viúvas, dos necessitados. São atos de amor. Avalie a sua vida. Quais são os teus atos de amor, querido? E querida, né? Não estou falando só com os homens, estou falando com todos, em nome de Jesus. A igreja se constrói com atos de amor e de justiça. O reino de Deus também se constrói quando nós buscamos ter discernimento espiritual. Queria que os irmãos, os homens, lessem para mim os versículos. Alguns anos atrás, quando nós começamos nossa igreja, estava em pleno auge um movimento aqui em Goiânia. Cresceu muito esse movimento aqui na igreja brasileira. Era um movimento de G12, era um movimento de células.
Eu me lembro que antes desse movimento veio um outro movimento, que era um movimento também que ficou muito forte também, que era um movimento do sopro do Espírito. E antes desse movimento do sopro do Espírito, houve um movimento também, que era o movimento dos dentes de ouro. E antes desse movimento, teve um outro movimento que eu também fui buscar, fui lá ver, era o movimento dos gravetos que brilhavam à noite. E antes desse movimento, teve um outro movimento que falou que o certo era falar línguas estranhas, que o certo da igreja evangélica era ser uma igreja esquizofrênica, neurotizada, maluca, porque Deus só estaria no local onde houvesse gritaria e barulho. Aí Deus estava. Se não tiver gritaria, então você não está no lugar certo. Deus não está lá nesse lugar. Isso vem acontecendo ao longo dos anos. O apóstolo Paulo diz para nós que nós não devemos seguir ventos de doutrina. Todas as vezes que a igreja busca ventos de doutrina, ela se torna vulnerável. E queridos, eu era ainda muito novo. Eu recebi, eu e o pastor Lian, nós recebemos, eu e ele, as passagens pagas para irmos conhecer então o movimento do G12 lá em Bogotá. Eu falei, é mesmo? Que coisa boa, né? Viagem é sempre muito bom, né? De graça, então, melhor ainda. Aí eu fui conversar com a pessoa que estava nos levando, e ele começou a contar tudo que estava acontecendo. Aí eu falei assim, não, obrigado, eu não preciso disso não, porque eu aprendi muito simples desde cedo, desde muito cedo. Jesus salva, amém? Isso enche a minha vida. Eu não preciso mais de movimento nenhum, a não ser saber que Jesus Cristo me salvou das trevas, amém? Nós não precisamos desses movimentos, nós não precisamos distorcer a palavra de Deus, ao contrário, nós precisamos estudá-la mesmo, porque eu vou te contar, nós precisamos estudar muito do que está aqui falando. Paulo está dizendo isso, que nós precisamos estudar, conhecer os tesouros da sabedoria, tesouros preciosos. Nós precisamos ter convicções, entendimentos verdadeiros sobre a nossa salvação em Cristo Jesus, entender que esses tesouros são preciosos, entender que eles estão escondidos na palavra de Deus, e que eu e você temos a responsabilidade do nosso crescimento cristão e do crescimento cristão das outras pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que nós precisamos fazer como as pessoas que buscam tesouros debaixo da terra. Eles vão a fundo. E eu me lembro uma vez que eu fui lá em Governador Valadares, e um amigo meu me levou num garimpo para ver um garimpeiro trabalhando. A gente foi lá para levar os alimentos, eram 2 garimpeiros. Aí o garimpeiro, você quer entrar lá para ver a jazida? Eu falei, tá bom, vou entrar. Que arrependimento, viu, pastor Antônio? Que arrependimento. Me deu claustrofobia, faltou ar. Ainda voltei de lá cheio, forrado de carrapato. 2 meses tomando banho para tirar esses bichos de mim. Mas vai longe. Você entra, vai se arrastando dentro daquela mina. E o cara fica lá dias e dias e dias e dias e dias trabalhando para achar uma pepitazinha assim. E quando ele acha uma pepitazinha assim, ele fica feliz, sai de lá feliz. E vai ligar para todo mundo, achei um pedaço de ouro. Eu queria que eu e você tivéssemos a mesma determinação que alguns garimpeiros têm em descobrir a palavra de Deus para as nossas vidas. O abrigo seguro para a nossa alma. O abrigo seguro, o refúgio secreto no momento da nossa adversidade. O momento maravilhoso de ter da palavra de Deus que traz sabedoria para a nossa vida familiar, para o nosso trabalho, para a nossa profissão, para nosso país. Nós precisaríamos ter essa dedicação.
E nesse dia que eu fui lá, ele já estava há 15 dias. Ele falando assim: eu achei um veio agora. Você viu o veio? Eu não tinha visto nada, estava tudo escuro, estava passando mal, me coçando todo, mas eu achei um veio. E eu falei, e eu e você precisamos entender que nós achamos um veio da história, que não se perdeu, amém? Que foi preservado pelo nosso Deus. O veio da salvação em Cristo Jesus foi preservado pelo nosso Deus, pelo poder do Santo Espírito de Deus, que foi passado de homens a homens, de famílias em famílias, através da expressão oral, que guardaram isso, porque a Bíblia só foi escrita depois, 200, 120 anos depois, que eles conseguiram distribuir a Bíblia para todas as pessoas, que antes era tudo transmitido na oralidade, eram se contadas as histórias do que Cristo fez. Os apóstolos, a maioria deles iletrados, que não tinham condição de escrever, e esse veio, essa palavra maravilhosa, essa palavra poderosa, é um veio histórico para a minha salvação, para a sua salvação, para a salvação dos nossos filhos, para a salvação do teu trabalho, para a salvação da tua família, para a salvação desse país. Eu e você precisaríamos entender isso, que nós existem brilhantes maravilhosos para serem descobertos, brilhantes maravilhosos para entrarem em nossa vida e nos valorizarem cada vez mais. Por isso, querido, eu queria te desafiar hoje, em nome de Jesus, a você começar a construir o reino de Deus em você. Em você. O reino de Deus começa a ser construído em você, fazendo com que a tua alma tenha desejo da palavra, tenha desejo das coisas de Deus, desejo das coisas do Senhor, fazendo com que as motivações santas do Espírito Santo de Deus brotem de dentro de você e jorrem de dentro da tua alma. Comece a construir o reino de Deus dentro de você. O instrumento está aqui, a Bíblia é tão simples, é tão maravilhosa. Tem gente que fala para mim assim: eu não dou conta de ler, pastor, eu não consigo ler. É porque para você ela ainda não se transformou um veio maravilhoso da palavra de Deus falando a você. Pede para Deus, senta, faz igual o Lutero fazia, ou o grande Tomás de Aquino fazia, ou o grande Agostinho fazia, os grandes homens da palavra santa do nosso Deus, que antes de sentar e abrir a palavra de Deus, eles se ajoelhavam perante o Senhor e pediam: fala hoje, Senhor, fala hoje, que o teu Espírito Santo fale comigo, Senhor, que o teu Espírito Santo encontre aquelas coisas que precisam ser retiradas da minha alma, que encontre aquelas coisas que precisam ser transformadas em mim, que a tua palavra me vasculhe, me sonde e veja aquilo que eu preciso ser melhor e que eu possa aprender através da tua palavra. Ah, queridos, quando a igreja começar a amar a palavra, pela proteção que Deus deu a ela, pelas nuances maravilhosas que ela tem dentro dela, quando nós tivermos essa paixão cada vez mais ascendente dentro de nós, crescente dentro de nós, esses tesouros brotarão em nossas vidas para a glória do Senhor Jesus. Por isso que eu te desafio, em nome de Jesus, que você permita que o Espírito Santo faça com que a obra dele, a palavra dele, a palavra de Cristo venha jorrar de dentro de você, em nome de Jesus. Por último, se nós queremos construir o reino de Deus, é preciso marcar as vidas com os valores eternos. Vamos todos nós lermos o versículo 5. Porque compreenda comigo, eu e você vamos passar, mas a palavra de Deus não passará. Por isso que eu não ensino essa igreja a vir querer encontrar a palavra de profecia em mim e em nenhum ser humano, porque isso é antibíblico, isso é demoníaco. Eu sempre instruo você a querer buscar a palavra de Deus, a profecia de Deus para a sua vida na palavra de Deus.
Eu sempre estimulo você a orar, a você ir no trono da graça a orar. Porque quando você aprende de fato a orar lá no trono da graça de Deus, entrar lá, fechar o teu quarto, orar no Senhor, se derramar diante dele, isso jorra dentro de você uma vida tão poderosa, tão maravilhosa, que você não precisa ser escravizado por ninguém. E mesmo se te prenderem um dia, você sempre estará livre, porque o Espírito de Deus habitará você em nome de Jesus. Isso é o sentimento de Paulo. Ele está preso, está na masmorra, e ele diz: eu estou livre, e eu posso estar aonde eu quiser, porque eu estou livre. E por que ele está livre? Porque ele tem Deus nele. E quem tem Deus dentro de si é livre. Nada o escravizará mais. Nada, 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 nada. Por isso que eu sempre digo que o que nós precisamos fazer e ensinar as pessoas a colocarem a vida em Jesus. Jesus ordena a sua vida, querido. Se você aprender isso, colocar a sua vida em Jesus, começar a orar, estudar a palavra e viver essa vida de oração, essa palavra vai ecoar na sua vida. O que mais influencia as pessoas não são as palavras, não são os discursos. O que mais influencia as pessoas são o que nós fazemos por elas. É a nossa expressão de amor. É a nossa preocupação por ela. Pensa aí agora. Você lembra o nome de pelo menos 5 grandes campeões das últimas Olimpíadas? Difícil, a gente deve lembrar de um ou outro, né? O Usain Bolt, né? Que o cara é fantástico. Mas, pensa bem. Qual o nome das pessoas que você guardou na sua vida porque elas fizeram bem a você? Quem que é as pessoas que fizeram bem a você? Talvez você lembre de uma professora. Talvez você lembre um amigo de trabalho, um colega de escola. As pessoas que mais marcam as nossas vidas são as pessoas que enxugam as nossas lágrimas, que choram o nosso choro. O que Deus quer de mim, de você, que a gente chore o choro do outro e enxugue a lágrima do outro. Por isso que Paulo se fazia presente, porque a vida dele, quando ele esteve lá, ele não foi um superastro, mas ele foi aquele que chorou com esses irmãos, que riu com eles e andou com eles. Embora eu esteja fisicamente longe, preso, em espírito eu estou presente, porque quando eu estava aí com vocês, eu estava. E hoje em dia, a gente está enfrentando uma luta, né? Por causa dos smartphones, das redes sociais, né? A gente estava lá em Maceió, né? Maceió não, Natal. A gente estava lá foi lanchar num quiosquezinho, e lá estava a plaquinha assim: aqui não tem Wi-Fi, converse entre vocês. E às vezes a gente está precisando, principalmente nós cristãos, entendermos que nós precisamos estar presentes com os outros. Não sou contra as redes sociais, eu uso todas, mas precisa ter muita sabedoria em nome de Jesus, porque a gente não evangeliza pela rede social. O máximo que você faz é ficar um pouquinho presente com alguém que já foi presente, com quem você já esteve presente antes. Por isso que aqui está dizendo, Paulo, ele estava longe, mas ele estava perto, porque quando ele estava perto, ele apresentou para eles a vida em Cristo Jesus. Essa noite,
eu tentei falar com você formas para construirmos o reino de Deus. Tentei mostrar para você que mesmo passando por situações adversas, nós podemos construir o reino de Deus em toda e qualquer circunstância. Que nós precisamos compreender que nós não somos agentes passivos, nós somos agentes ativos na construção do reino de Deus. Que a construção do reino de Deus começa em você, para depois passar para o outro. Aquele que consegue encontrar o grande veio da sua vida, a grande fortuna, o grande brilhante como Jesus Cristo, e consegue então pegar desse brilhante e partilhar ele como joia preciosa a outras pessoas. Vai somando na sua vida e na sua trajetória uma história tão bonita, tão elegante, tão maravilhosa, uma vida que viveu para Cristo. Essa é a minha definição do apóstolo Paulo, um homem que viveu para Cristo. Essa é a frase que eu já falei para Soraya, que eu quero que esteja na minha lápide. Ele viveu para Cristo. E o meu desejo para você nessa noite, em meio a esse mundo tão conturbado, tão pessimista, que sejamos pacificadores, que sejamos amorosos, que sejamos presentes na vida do próximo. Assim vamos construir o reino do nosso Deus, para a glória dele, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, ora ao teu Deus agora, faz o teu compromisso com ele, de amá-lo sobre todas as coisas, de viver para ele hoje e eternamente, de ser um pacificador, de ser alguém que oferece sempre o amor e que expresse sempre essa salvação em Cristo Jesus. Torna-nos, ó Deus, agentes vivos e ativos do teu reino, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. O irmão Augusto convida a nossa igreja toda. Amanhã é o lançamento do livro da Ana Júri, a qual o irmão Augusto faz parte da diretoria, e ele escreveu um artigo nesse livro. O lançamento será na primeira igreja presbiteriana de Goiânia, na rua 68, a partir das 20 horas, onde estará presente também o pastor Uziel Santana, que é o secretário executivo da Ana Júri, que é a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos. Então será uma oportunidade muito preciosa para ouvir uma excelente palestra, adquirir também a obra que o irmão Augusto faz presente. Ele convida a todos e a todas as famílias da nossa igreja. Quero lembrar também aos irmãos que amanhã teremos o nosso reunião de atletas de Cristo. Os irmãos que puderem participar sempre são bem-vindos. Quarta-feira, o nosso culto Desafio de Fé e a reunião Mulheres que Oram às 19 horas. No próximo sexta-feira, visita ao Ministério Pão e Vida com o irmão Glauco, a equipe. E teremos sábado que vem nosso encontro de casais aqui na igreja às 20 horas. Todos os casais estão convidados, e convidem também um casal para vir, que será uma bênção. O último encontro foi muito abençoado, tenho certeza que esse próximo será abençoado. Esteja preparando, querido irmão. No último domingo desse mês nós teremos a realização de batismos. Será uma noite muito especial da nossa igreja, e já será o início das comemorações do 14º aniversário da igreja, que acontecerá no outro domingo, dia 5 de
de abril, dia 5 de abril, aniversário da igreja. Teremos o almoço da comunhão, teremos uma palavra maravilhosa do pastor Ilquias pela manhã e da sua esposa para as irmãs da igreja. E à noite teremos também o pastor Ilquias junto com o irmão Josimar Bianchi cantando e louvando a Deus aqui em nossa igreja. Todas as informações estão no nosso informativo. Espero que você esteja lendo e acompanhando. E acompanhe o programa Tempo de Consagração no canal 5 na Fonte TV e no canal 17 na NET, segundas, terças e quintas às 23h40 para a glória do Senhor Jesus. Quero agradecer a presença do irmão José Fidelis ali, está ali, seja muito bem-vindo, querido irmão. Sejam todos bem-vindos. Vamos ficar em pé, vamos orar neste momento para encerrarmos essa noite especial, essa noite maravilhosa, esse dia especial na presença do nosso Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite, por essa celebração. Obrigado por cada um dos que estão presentes, que esta palavra possa modificar-nos e possa fazer, ó Deus, com que ela seja reproduzida em outras vidas a cada dia mais. Abençoa o teu povo agora, guarda, livra de todo mal, dê uma semana de vitória a cada um dos irmãos, Senhor Jesus. Livra, ó Deus, que nenhum acidente, que nenhum mal venha atingir ninguém desta igreja, nenhum familiar dos irmãos queridos, seja com aqueles que estão enfermos, que possam ser restaurados, e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a andarmos na tua presença a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém, amém. Dá um abraço no teu irmão, uma boa semana, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.